vez ao nosso canal Grafologia Método Radai, que aqui é o lugar onde você melhora o teu conhecimento sobre você mesma, melhora seus relacionamentos, tem uma oportunidade de se sentir melhor, com bem-estar, tudo isso através dos seus gestos ao escrever. Então, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e eu preparei porque é um assunto assim que muitas pessoas sofrem. Ou você sofre com o que eu vou falar, ou você faz alguém sofrer com essa mesma coisa. O que que é isso? É a dependência emocional. Você conhece alguém que é dependente emocional? Ou você é dependente emocional? Qual será que é o nível que você tem essa dependência? Muitas pessoas acham que elas têm uma dependência emocional que de fato é um problema, e às vezes não. Às vezes é só uma questão afetiva que ela gosta um pouco mais. Hoje eu vou te ensinar como você pode, através dos seus gestos a escrever, entender se realmente é uma coisa grave que você tem que se preocupar e procurar ajuda, ou se é algo que é natural, é normal, você talvez seja mais emocional, mais conectada. Então, vem comigo que você vai gostar muito do conteúdo de hoje. Aproveita, antes de a gente continuar, ó, caiu de paraquedas, já sabe. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Também já dá a curtidinha aqui, dá o meu joinha. Não esquece de dar joinha aqui para nós e ativa o lembrete, porque sempre que você faz isso, o YouTube fala assim: olha, essa pessoa gostou. Quando a Letícia postar, eu vou avisar ela. E eu quero muito que você fique a par e eu possa contribuir com o teu processo de desenvolvimento pessoal, seu processo de evolução, sua tomada de consciência e você começar a olhar para si própria, se perceber e ser um caminho, uma fonte de luz para outras pessoas. Para de achar que você é vítima do mundo e que o mundo está aqui para te perseguir, tá? Você tem chance sim de ressignificar a sua vida, de trazer muita realização e ter sucesso pessoal e profissional. Só que para isso, você precisa saber o que é que te torna única, o que é que te particulariza. Você não é um monte de testes e aí você é tal coisa, não. Você é um indivíduo, a sua individualidade vai falar sobre o teu desejo, aquilo que faz você sofrer e você evita. Então, vem comigo que hoje você vai aprender um assunto muito interessante. Não só interessante, como importante e digno de ser visto com bastante cuidado, amor, atenção. As pessoas que sofrem de dependência emocional, elas realmente, e o nome já fala, né? Sofrem com isso. Não é fácil uma pessoa passar por esses sentimentos. A dependência emocional, ela gera muito sofrimento. E ela gera sofrimento não só para a pessoa que tem, né? A gente sabe que o ciúme acaba acontecendo, a vontade de controlar o parceiro, né? E isso geralmente acontece mais fortemente, mais de uma maneira mais fácil de se perceber em relacionamentos afetivos. A dependência emocional, ela costuma ter sinais meio claros, sabe, do que está acontecendo. Mas nem sempre todo ciúme ou todo o desejo de estar com a pessoa é uma dependência. O importante é que você consiga, ao final desse nosso bate-papo, ter uma visão um pouco mais clara, né? Então, vamos começar falando sobre o que é a dependência, não é independência, né? O que é a dependência emocional? Esse sentimento, ele acaba sendo alvo de muitas e muitas exigências por atenção. É aquela pessoa que ela quer atenção a qualquer custo, né? A qualquer custo. O relacionamento, ele acaba tendo como tema principal a dependência, o desejo de a pessoa estar com o outro. Muitas vezes acaba sendo nocivo demais e estraga, né? Estraga por ser, para ambas as partes, algo muito pesado. A dependência emocional é um apego muito excessivo. Não é só aquela vontade de estar perto, é aquela necessidade, é aquela coisa que se a pessoa fica longe, ai meu Deus, o que que pode acontecer? Essa pessoa pode agir assim com o cônjuge, com o parente ou com um amigo. Tem pessoas que têm dependência com os amigos, sim, ou até com pai e mãe, e não gosta de ver que alguém da família pode estar muito com a mãe ou com o pai, a pessoa fica com ciúmes. Então, esse tipo de dinâmica ocorre muito mais frequente nos relacionamentos amorosos, né? Por quê?
lá, na verdade, o relacionamento amoroso é só um retrato do que está lá atrás, né? Então, essa dependência, ela já aconteceu aqui no âmbito familiar, e claro que ela vai ficar mais grave quando você mistura com uma pessoa que não é do teu núcleo. Quando é com pai e mãe, a gente acaba levando, gosta muito, tal, né? Mais apegado, fala que é apegado. Só que quando você envolve essa sua dependência emocional com um cônjuge ou com um amigo, incomoda a pessoa. E aquilo começa a ficar sufocante, um veneno, né? E ela fica numa dinâmica muito doentia, né? Envolve a possessividade, os ciúmes, né? A pessoa que é dependente emocional, ela quer ser o centro, né? O centro do mundo do outro. Então, ela sufoca a pessoa com as demandas, as necessidades dela. Então, do tipo assim, você não viu que eu estava precisando de ajuda? Por que que você não falou comigo? Você não me ama mais? Pede para a pessoa falar diversas vezes o dia que te ama, que está ali, né? Ela precisa de muitas confirmações. E muitas vezes, mesmo com a confirmação, ela simplesmente acha que aquilo não é verdade, que ainda não falou o suficiente, né? E aí a pessoa fica se sentindo obrigada a estar do lado do dependente emocional. Ela passa a ter asco e até muitas vezes falar assim: nossa, que chata, que pessoa chata, controladora. A pessoa sofre e faz a outra sofrer, né? Porque é como uma droga, é a mesma coisa. A dependência emocional, ela trabalha como com sentimentos. E os nossos sentimentos, quando tem buraco, a nossa mente procura resolver isso de alguma maneira para você. E, claro, se ela não tem, ela vai procurar de uma outra maneira compensar. Sobrecarrega demais as relações, né? O dependente, ele sempre exige que a outra pessoa se dedique todo o tempo que ela tem para você, não é pouco, não. Todo o tempo livre. Né, somente para ela. A pessoa não pode, por exemplo, às vezes, não, vai jogar videogame, a pessoa, o parceiro ou a parceira vai sair com as amigas, não pode, porque tem que estar sempre com o outro, né? Então, essas situações, elas ocorrem com frequência. E muitas, né, os dependentes, eles usam um artifício muito interessante, que é a manipulação, as chantagens emocionais, para fazer o quê? Evitar que qualquer outra pessoa esteja com os colegas, aí ela faz uma chantagem para o parceiro desmarcar compromissos, ele tenta evitar as amizades externas que cheguem, e tudo isso a fim de passar muito tempo junto com a pessoa, né? Essas experiências com os outros são, para o dependente emocional, fala, para que você vai ficar com seus amigos? Eu sou mais importante, né? E aí começam as críticas, o dependente emocional critica muito as tentativas das outras pessoas de agradar, porque afinal de contas é como se a pessoa fosse dela, né? E essas, em outras palavras, né, essa pessoa emocionalmente dependente, ela tenta de fato isolar o cônjuge e quer ter a pessoa só para ela, né? E para que ela tenha essa sensação do laço afetivo, da conexão. E ela está o tempo todo questionando os sentimentos que a pessoa tem. Será que ela realmente gosta de mim? Será que um dia ela vai me deixar? Será que isso pode acontecer comigo? Mas o que acontece? Nem sempre o dependente emocional está consciente que ele tem esse comportamento. Às vezes as pessoas falam para ele ou para ela: você está vendo o que você está fazendo? Isso aí é loucura, isso é dependência. A pessoa acha que ela não tem, ela acha que ela está só tendo a necessidade normal de um relacionamento, que é a atenção integral do parceiro, e que ele tem que ser, ou ela tem que ser dele, né? Ele não pode dividir atenção com mais ninguém. A pessoa chega até ciúmes dos próprios familiares, de mãe, pais, de irmãos, de relacionamentos, né? Então, aí, tudo isso é motivado por uma grande insegurança extrema, um medo irracional de perder aquela pessoa amada, né? Esse relacionamento, de fato, ele não é saudável. Por isso que eu fiz questão de trazer esse conteúdo aqui, para que você saiba. Eu fiz questão de trazer esse conhecimento aqui para que você saiba
como se sente um dependente emocional, da onde que isso começa, e também entenda que é um problema. Não para você sentar na cadeirinha e falar, ah, beleza, eu sou pessoa dependente emocional. Não, mas para você resolver esse assunto, porque ninguém merece, né? Você não merece, teu parceiro não merece, as pessoas ao seu redor não merecem. Então vamos acordar para a vida e mudar esse jogo, né? Vamos mudar esse cenário. Sei que falando assim pode ser parecer meio Sei que falando assim pode parecer uma coisa fácil, mas eu sei que não é, né? Então, a dependência emocional, ela pode sim ser tratada e você pode transformar isso, dar um novo significado. Isso requer esforço, conhecimento e saber o nível de onde você está, se é uma coisa normal ou não. A partir do momento que você vê e entende, vê que você tem aquilo, você abre o espaço da cura. Consciência é o primeiro passo para a cura, é isso que você vai ver aqui durante o nosso bate-papo de hoje. As relações de dependência têm como base sentimentos doentios de posse e de necessidade, né? São pensamentos ilusórios que alimentam a imagem da pessoa perfeita, do parceiro perfeito, né? Parece meio bobagem para quem ouve, mas para quem tem, a pessoa vê isso como uma verdade, uma realidade, né? E aí você talvez esteja pensando aí, mas peraí, Letícia, mas o que que causa a dependência emocional, né? Essa a dependência, né, a dependência emocional em si, ela tem raiz em diversos fatores. Não tem uma coisa que é por causa daquilo que aconteceu que para todo mundo é igual, né? Assim não. Mas o que torna esse incômodo emocional complexo de fato ter havido um sentimento muito grande que pode ser a necessidade de você não ter, por exemplo, uma delas, não ter se sentido reconhecido ou valorizado em um momento da sua vida quando você estava lá atrás. Então, aí você, a qualquer custo, quer que aquilo aconteça e quer que seu objeto de desejo, que seria o seu parceiro, faça aquilo por você. E aí é uma coisa muito difícil, porque de superar, porque precisa de fato de alguém para ajudar a levar uma compreensão. Você pode procurar uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para conseguir te trazer esse amparo, pegar na sua mão e te ajudar para isso acontecer, né? Existe uma necessidade muito grande do dependente emocional de ser amado, de ser reconhecido e valorizado, como eu falei agora há pouco. Geralmente, essa pessoa, ela costuma ter uma autoestima baixa, né, e sentir pouco apreço por si mesma. Então, ela passa por situações absurdas, né, passa por situações bastante absurdas, se colocando em situações de vergonha, e ela nem acha ruim, não, ela simplesmente quer aquele algo até qualquer custo. Por quê? Para preencher esse vazio emocional que ela tem dentro dela. E aí, a outra pessoa, geralmente, se a outra pessoa também tem algum transtorno de personalidade, que geralmente é assim, né? Os similares atraem similares, o outro vai assumir uma responsabilidade, por exemplo, que ele tem que completar essa pessoa a qualquer custo. E aí, ele também pode ficar envolvido nesse sistema e passar muitos anos nesse sofrimento, né? O mais importante é que o dependente emocional com o tempo, vá percebendo que a outra pessoa não vai ter como, de forma alguma, fazer acontecer o preenchimento interno. Quando você olha para isso de verdade, pode ser dolorido de ver, mas é real, porque vai passar anos e não há o que faça que vai preencher esse incômodo interno. E você saber, por exemplo, que você tem características talvez de persuasão para convencer tal pessoa a fazer o que você quer, tipo assim, deixa comigo que eu falo com ele, eu vou fazer, vou conversar. Aí você chega aqui, né, para o seu parceiro ou parceira, para alguém da sua família falar, ai, por favor, porque, nossa, eu quero muito que você esteja com a gente, para mim vai ser muito importante. E aí você fica vivendo essa história há muito tempo. O excesso de insegurança da parte do dependente emocional é um grande maléfico, assim, é o grande ponto do calcanhar de Aquiles mesmo do dependente, né? Por ser muito inseguro, o dependente, ele acredita o quê? Que vai chegar que ele vai ficar sozinho, que ele vai morrer, vai chegar uma hora que nunca vai encontrar ninguém se ele não fizer tudo pela pessoa amada, né? Então, ele não tem confiança, por exemplo, na sua própria capacidade de ser interessante ou aprecia a sua beleza, a sua aparência. Então, a pessoa começa a se anular e para fazer de tudo para deixar o outro feliz a qualquer custo. E aí entram as questões de manipulação.
Essa é uma forma de dependência que é expressa por meio de uma dedicação cega ao parceiro. Então, a pessoa faz de tudo para que o parceiro ou a parceira seja bajulado, para que o parceiro seja convencido a permanecer no relacionamento. Então, por exemplo, você, ou seja, homem ou mulher que está me ouvindo, que está vendo essa nosso bate-papo, e você tem um parceiro. Aí você fala assim: ah, não, eu não vou sair com as minhas amigas, porque se eu sair com as minhas amigas, ele vai querer sair com os amigos dele. Então, eu não vou sair, não, porque eu vou dar o exemplo. Aí, quando ele fala para você que ele vai sair com os amigos, você fala: não vai, porque eu não fui com as minhas amigas, porque quer que você vai? Né? Então, são etapas de controle que você pode achar no começo que é normal, mas não é não, né? As pessoas, elas não são coletivas, elas são indivíduos, elas têm suas próprias necessidades. Para você estar com o outro, você tem que estar bem sozinha. Para você estar numa relação, seja profissional, seja amorosa, seja de amizade ou familiar, você tem que estar pleno de si. E eu sei que não é fácil, eu sei que é uma coisa que você precisa batalhar, construir, mas é a realidade. Não adianta mentir. As pessoas não vão ficar à sua disposição. Você precisa compreender que quem é responsável pelo seu próprio bem-estar é você. Tá? É você que precisa fazer sua lição de casa, porque senão você vai entrar num relacionamento abusivo, porque de alguma forma é, semelhante atrai semelhante, e vai ficar naquela nhaca a vida toda. Então, nessa busca frenética, talvez, de você convencer a outra pessoa para ela nunca te deixar, a outra pessoa pode bem aproveitar e te fazer sofrer, com certeza também, porque a pessoa insegura, ela sofre abusos emocionais e físicos, ela se permite. Então, veja o cenário. Às vezes, a mulher, ela está fazendo de tudo para agradar o parceiro. E aí, o marido pode estar indo para um lugar aonde eu não quero que você faça aquilo, eu não quero que você ponha tal roupa. E a mulher fala assim: não, eu não vou pôr tal roupa, eu não vou vestir tal coisa, porque se eu fizer isso, o meu marido vai sair com os amigos. E aí começa um jogo velado, um jogo onde ninguém está percebendo, mas está rolando e está fazendo muito mal, é algo nocivo para o relacionamento. Essa dependência emocional não acontece só com mulher, não, viu? É com homem também. Existem diversos homens que eles entopem a mulher, a esposa, a namorada de muitos presentes. Aí ele dá carro, ele dá joias, ele oferece os melhores restaurantes para ela, mas tudo porque ele quer manter ela ali perto, né? Então, essa dependência também masculina, ela vem em formato de domínio e ela vem em formato de que eu vou fazer isso e eu sou o provedor. Eu consigo trazer para minha esposa, para minha parceira, eu consigo prover tudo. Isso faz com que você aumente o seu nível de satisfação masculina, por exemplo, e aí você fala, eu sou o provedor. E você está numa grande fria, uma grande fria, porque não é isso que vai fazer a pessoa continuar com você. E muitas vezes isso no longo prazo é super nocivo, tanto para você quanto para a parceira. Então, a gente precisa entender melhor o que é o amor, né? Porque, no fundo, para as pessoas que vivem com dependência emocional, elas acreditam que essas ações são formas de amar, e não é, né? O amor é livre. O amor, ele ama por si só. O amor não ama porque controla. O amor que quer poder não é amor, é controle. O amor viciado em simplesmente mostrar ou controlar é outra coisa, é domínio, né? É dependência emocional. Algumas convenções sociais no Brasil, elas enxergam a dependência emocional como uma expressão realmente de carinho e afeto, e não é, tá bom? Você ficar provocando ciúmes excessivos do parceiro, tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa porque a pessoa vai ficar com ciúmes de mim. Ou então, querer promover, vou mandar uma flor para mim, para o meu marido ter ciúmes de mim. Quem tem esses tipos de crença acaba encontrando um relacionamento muito pesado, tóxico e que vai se iludir com muita facilidade. E vai acabar mais cedo ou mais tarde. Isso é um fato, não é algo que talvez, é um fato. E pode durar muito tempo. E aí, quando você acordar, já passou tanto tempo que aí você já está até mais velho, pra você achar outro.
relacionamento você vai ser difícil, né? Geralmente, os dependentes emocionais, eles acham que se ele não tiver com aquela pessoa, ele vai morrer sozinho, que não vai ter ninguém, e que vai falar, nossa, eu não posso, se eu não tiver com ele, eu não vou estar com ninguém. Como se você estivesse sozinho, a sua vida não fosse ser possível. A gente não nasceu colado com as pessoas, a gente nasceu cada um na sua via, né? E muitas vezes a gente acha que temos que estar colado, e não é, né? Quem tem uma certa idade pode ter uma ideia de que não quer ficar solteiro até ficar velho, e aí a pessoa entra numa perspectiva de um casamento fracassado, de um relacionamento tóxico de novo, né? E fica com um problema, tipo assim, uma poeirinha jogada embaixo do tapete, né? A pessoa se sente incapaz de se sentir amada, de se sentir bonita. Então ela fala assim: ah, tudo bem, né? Deixa assim mesmo. Isso vai rolar também no trabalho. Algumas pessoas pensam do tipo assim: ah, ninguém, não é todo mundo que trabalha com o que gosta. Aí a pessoa fala assim: ah, tá tudo bem. E aí a pessoa vai se mantendo naquilo. Esse sentimento no longo prazo gera o quê? Frustração. A frustração gera problemas também físicos. Tudo que você acontece na sua vida aqui, mental, relacional, vem para a parte física. Veio para a parte física, aonde vai aparecer? Claro, você está aqui por causa disso, nos seus gestos a escrever. E eu separei algumas coisas para te falar que vão mostrar nos seus gestos a escrever a dependência emocional. Você sabia que a gente estuda isso? Uhum. E eu vou te revelar hoje aqui, vou te ajudar a ver, porque eu quero que você veja se você está só com um gostar demais, ou se você tem uma dependência emocional que pode afetar suas relações. Eu quero que você se sinta um pouco mais consciente de como você pode modular a sua dependência emocional, e isso começa a partir do ponto da consciência, né? Quando a gente é criança, a gente precisa muito da atenção dos pais, né? E muitos dependentes emocionais, eles tiveram uma infância onde foram abandonados, ou pelo menos se sentiram abandonados. Não, às vezes o pai e a mãe não abandonou, mas a pessoa teve uma sensação física ou emocional na infância de abandono. E aí, aquelas experiências que foram em casa, em crianças tão negativas, na vida adulta, na fase adulta, elas se tornam como verdadeiros traumas, barulhos dentro da cabeça da pessoa. Aí, para compensar essa falta de amor da infância, a pessoa busca no parceiro que ele seja capaz de amá-la, nossa, acima de qualquer coisa, acima de qualquer suspeita, sem necessidade de ficar justificando muito. Então, é como assim, os laços familiares, em teoria, são capazes de unir as pessoas, mas como você está com um parceiro, não são laços familiares. Então a pessoa passa o quê? A querer engolir a outra, né? E quando isso não acontece, a pessoa tenta mostrar para si mesma que ela amou com tudo que poderia, que deveria, e que ela não fez nada demais, mas sim que a pessoa não consegue receber o amor. Toma cuidado, porque essas falas, essas crenças, elas fazem com que você se afaste da verdade e vai te colocar de novo numa relação tóxica, abusiva, porque o dependente emocional é um forte candidato a abusos emocionais, de ponto de vista também físico. Existem pessoas que até, mulheres que apanham, existem homens que apanham, e eu conheço pessoas sim, já passei por experiências através das sessões de clientes que me procuram que sofrem exatamente com isso que eu estou falando, independente do sexo, seja homem ou mulher. Então, o dependente emocional que sofreu essas traumas de infância no passado ou na adolescência, eles têm um pensamento que eles têm que tolerar e que está tudo bem, né? Porque afinal de contas está ali com o outro. O importante é não deixar a pessoa de lado, né? As pessoas que têm essa baixa autoestima, elas toleram coisas que vão trazer muita dor, né? Por falta de sensação de apoio e de afeto. Como que você pode fazer, então, para lidar com a dependência emocional? Eu quero que você saiba isso. De que maneira você pode agir, então? A pessoa que tem e vai identificar, vou falar aqui algumas coisas para você olhar na sua escrita, que busca satisfazer a sua sensação de ser amada, você precisa começar a olhar por um ponto diferente, buscar a sua segurança e o seu amor dentro, do lado de dentro, porque ninguém nunca vai ser capaz de preencher o seu vazio interior. E outra,
A consciência é o primeiro passo para a cura. A partir do momento que você sequer se dá essa noção, se cai essa ficha, já começa a acontecer as oportunidades de você melhorar, tá? Conforme o tempo for passando, você começar a fazer trabalhos de fazer coisas que você goste, que você curte, independente da consequência. Independente de falar assim, vou pintar minha unha de tal cor, o marido não vai gostar, e aí ele pode sair com os amigos por causa disso. Isso é uma mentira que você contou para você, porque você quer justificar a sua dependência emocional. Pinta a sua unha de vermelho e vê como. Pode ser até que ele saia. Mas mesmo que você não pinte, ele poderia sair. Pensa nisso. Então, não se prive de ter uma vida que você vai se satisfazer para ter uma vida de mentira, que o buraco que você sente interior só vai aumentar. Vai virar uma cova, não vai virar um buraco, vai virar uma cova, e com o tempo você vai se enterrar lá dentro. Então, o que eu gostaria? Que você olhasse com mais atenção e entender que é possível você viver bem acompanhada, primeiro de você. E estar com a outra pessoa é uma consequência do bem-estar emocional do lado de dentro. Para você conseguir se livrar dessa dependência emocional de uma vez por todas, é fundamental que você investigue as origens desse apego extremo e como fazer isso. Você precisa passar por uma investigação no método Radhaik e ver ali o que aconteceu na sua história. Quando eu estou fazendo um exame, né, escrita das pessoas, eu consigo identificar onde tudo começou. E vai clareando ao ponto de você olhar para a tua trajetória e entender, olha só, aqui que começou. E aí, claro que aí você vai conseguir mudar, né? Porque se você entender o que acontece, vai te ajudar muito. E aí você vê, por exemplo, às vezes faltou falta de apoio ou expressão de amor dos seus familiares, dos seus pais. Num começo, no primeiro momento, dói, né? Essas lembranças, essas memórias podem ser desconfortáveis, mas ela é libertadora, tá? Não é feito de um dia para o outro, não é em uma sessão, num mês, mas é um processo que acontece. Você vai entrar num lugar de construção de amor próprio, o amor próprio vai ser construído, e isso requer a superação de suas limitações emocionais. No método Radai, que eu trabalho também com a grafoterapia. Então, eu sempre auxilio os meus clientes através de exercícios gráficos que vão ajudar a trabalhar a autoestima. A grafoterapia é uma terapia natural, não precisa de remédio, e você vai fazendo as sessões e vão mudando os exercícios. Não é escrever com letra bonita, nada disso não. É os gestos ao escrever e cada gesto fundamenta um comportamento. Os gestos saem da mente, não é verdade? Então eu sei que um determinado gesto vai ajudar a fortalecer a sua autoestima. Nossa, Letícia, quer dizer que eu faço com a mão e trabalho do lado de dentro? Sim, muito bem. Isso se chama reeducação gráfica e é uma das áreas onde a gente pode trabalhar e, inclusive, aplicar nos atendimentos individuais. Se você é terapeuta, como eu também, eu faço isso. Eu utilizo a grafoterapia na aplicação de situações que estão afetando a pessoa do ponto de vista interior e que vai ser mais difícil de uma maneira consciente ela arrumar tudo. Os gestos gráficos, eles vão acionar diretamente as suas sinapses, vai direto no foco, na fonte do problema. Então, se eu tenho que trabalhar mais autoestima, eu sei que tem um traço que vai mexer exatamente nisso, tá? Então, você vai conseguindo dessa forma quebrar o elo com a dependência e encontrando mais a sua liberdade de ser quem você é pela primeira vez. Quem é que nunca se sentiu amarrado a alguém porque amava demais? A gente sente isso, principalmente na adolescência, onde os nossos amores e os nossos ódios estão por aqui, né? A gente ama e odeia pessoas em 5 minutos, quando a gente é adolescente. Só que quando isso passa demais, você já, né, ultrapassou da idade. Então, de fato, precisa prestar atenção para promover uma construção do amor próprio e transformar a insegurança em segurança, se preenchendo sua capacidade. Então, a resposta é muito direta ao ponto. A resposta para acabar com a dependência emocional é em você mesmo, né? Essa dependência íntima, transferir sua necessidade de atenção para outra pessoa, você precisa focar em carinho e atenção para você mesmo. E se você não faz nada que você gosta e está sempre tentando fazer de tudo para o outro, vai chegar uma hora que essa corda vai estourar.
Ou vai ser com você, ou vai ser com a outra pessoa. E na hora que isso acontece, é muito dolorido, acredite. Então, você precisa ser o seu porto seguro, não o outro. Essas reflexões que eu estou falando aqui para você, essas vivências, são oportunidade de você olhar para suas crenças, para os seus sentimentos. O que, que é que de tudo que eu te falei que tocou o seu coração, que fez você se sentir, você escutou e te deu aquele nozinho na garganta, né? Lembra que você tem mil motivos para você se amar. E se você não der o primeiro passo, ninguém vai fazer por você. Absolutamente ninguém. Não é o amor do outro que vai fazer com que você se sinta amado, né? Então, entenda que você pode sim conseguir se libertar disso a partir de um movimento assertivo, que é o método Radhaik. Eu mesma já fui uma dependente emocional, então eu falo para você o que eu já vivi, eu já passei. Eu também tinha uma autoestima bastante baixa, e eu tinha dificuldade de fazer o que eu gostava, porque eu achava que se eu fizesse o que eu queria, eu ia perder o meu relacionamento. E durante muitos anos foi assim que aconteceu. Eu fazia tudo, né, da melhor maneira, do que eu achava que ia manter o relacionamento. Fazia curso, procurava fazer eventos nós dois, viagens para os dois, achando que isso ia garantir aquele buraco que eu tinha do lado de dentro. E no dia que esse relacionamento acabou, eu pensei que eu ia morrer. Então, o que eu estou falando para você, eu já vivi, tá? E eu sei que dá para sair daí. Eu sei que você pode construir o seu amor próprio, porque foi isso que eu fiz. Eu falo de um lugar de experiência, de propriedade. Essa trajetória eu já passei. E adivinha como é que isso aconteceu? Claro, quando eu escrevo, eu identifico essas características da minha personalidade. E isso me ajudou muito, porque uma coisa era eu ouvir a minha mãe, os meus familiares dizerem que eu estava louca, né, que eu não podia agir, que eu estava praticamente, né, um pano de chão na mão da outra pessoa. A gente se coloca em abusos emocionais, sim, muito tóxicos. E eu não conseguia enxergar. Mas a partir do momento que eu consigo identificar que nos meus gestos a escrever tem traços ali que estão acabando comigo, aí eu falei, eu vou negar mais para quem, né? Se eu estudo e sei que eu tô vendo que eu tenho. E é um choque, como eu falei, é um choque muito grande quando você se dá conta disso, você olha e fala, não acredito que eu tenho isso. É chato, é ruim, é desconfortável, dá vergonha. Aí você fala assim, nossa, é real mesmo. Eu criei uma pessoa na minha cabeça e eu quero que essa pessoa exista, e aí você faz de tudo para isso ocorrer. E essa quebra de paradigmas, de crenças e visão de mundo e de vida afeta a gente tanto que é difícil você voltar a olhar para a pessoa e ver a mesma pessoa que você via antes. Então, é um relacionamento fadado ao fracasso quando você põe todas as suas chances de felicidade na mão do outro. A pessoa não tem essa responsabilidade, né? Quem tem que fazer por você é você mesmo, né? É o que eu falei. Então, vamos agora, antes de a gente encerrar, eu quero te comentar como você pode identificar no seu gesto a escrever isso? Você deve estar super curioso, super curiosa, né? Na grafologia italiana, Moretti, a escola moretiana fala sobre as letras adossata, ou adossadas, ou coladas, que é um conceito que mostra que quando você pega as letras minúsculas de uma escrita e fica muito juntinha, é uma letrinha colada na outra. Esse apoio é quase como se você fosse ver a letra, por exemplo, a palavra amanhã. O A está muito colado, não tem o A, aquele arquinho e o M. Tem a letra A, aí o M está super colado no A, o outro A está colado no M, o N, o H. Então fica, é como se essa massa dessa palavra, dessas letras, que são adossadas, que elas são coladas, ela fica muito junta. Às vezes até uma em cima da outra. Então, essa avaliação desse movimento, ela fala de fato, uma dependência emocional. E, geralmente, esse movimento não vai ser rápido, ele vai ser lento. Por quê? O dependente emocional faz coisas pensadas, ele não toma decisões
assim, do tipo do dia para a noite. Não, o dependente emocional, ele pensa que se ele fizer uma coisa, vai culminar em outra. Então, esse movimento também da letra colada, adoçada da escola de grafologia moretiana, ela vai falar de um movimento lento. Então, são duas coisas que vêm junto. A gente vê o adoçado, a gente vê o movimento lento, né, metódico, lento, meio igual, mas também vê com bastante intensidade. O que que é intensidade? Seria a força, a pressão, a intensidade, porque a paixão vem com força, né? A paixão, a vontade de ter aquela pessoa para você, né? Isso também você vai identificar. Então, quando a gente olha para a escrita e começa a identificar esses movimentos, você vai ver que é uma dependência emocional que você sofre, né? As letras parecem que estão extremamente juntos. Esse sinal gráfico fala de uma pessoa que se preocupa muito e fica fazendo deduções para ela conseguir chegar no resultado final, né? Porque ela tem o quê? Medo de se equivocar, porque ela tem medo de que se ela falar uma coisa vai dar errado, então, esses traços considera muito que a pessoa tem um medo, de fato, é um medo de ela não ter competência para julgar os fatos de uma maneira adequada, então aí ela tem dificuldade de tomar as decisões. Ela está sempre procurando estar bem próximas dos outros, vê as coisas como tudo grande perigos, por exemplo, se o marido sair com o amigo, ele vai trair. Então, a pessoa já está falando, nossa, ele vai sair, aí ele vai me trair. E não é isso. A pessoa às vezes só vai tomar um café lá e volta, e não tem nada a ver. Só que como você fica infernizando ou fica lá em cima da pessoa, você fica com uma pegada muito chata, muito opressiva, e isso incomoda, e aí começam as brigas, começa aquele sufocamento, né? E são os obstáculos dos relacionamentos. Aí a tragédia é anunciada, né? É tragédia anunciada, é uma questão de tempo para as coisas acontecerem, porque ninguém vai suportando, é nociva, é um veneno, é como se fosse um veneno, né? Essa dependência emocional não é boa, não é isso, não é só amor, isso é dependência. É igual uma droga. Você precisa daquilo, precisa daquele controle, né? Esse espaço estreito entre as letras, entre as palavras, muito colada, vai falar dessa dependência e do medo do que pode acontecer, tá? Elas significam o quê? A reserva, a introversão, a desconfiança, o temor, esse pequeno espaço entre letras. Evita influências exteriores, não deixa espaço para o outro, ao menor impulso, assim, de atividade, a pessoa já corta. Então, ela é uma pessoa mais que tem cuidado, que é muito concentrada para fazer as coisas, tem medo de se enganar e fica achando que está todo mundo enganando ela, que ela a qualquer momento pode ser enganada. Então, essas letras muito coladas vão falar sobre isso. É uma pessoa muito autolimitada também, claro, ela se limita, porque se ela tem medo do novo, se ela acha que está todo mundo que vai enganar ela, se ela não consegue confiar na pessoa e falar, não, a pessoa foi lá, ou então, por exemplo, você está fazendo um trabalho, né? Você pode estar no trabalho ou fazendo curso, o professor está falando, faz isso, faz desse jeito. Aí você fala, não, acho que não. Acho que não é assim. Então, você também tem uma necessidade de reter ou de não se entregar ao que está fazendo. Então, é uma apreensão, uma inibição, uma recusa, uma falta de empatia para compreender que as pessoas são diferentes de você, né? Essa letra adoçada, que é a colada, que é muito pertinho uma da outra, fala sobre medo de avançar, sobre egoísmo, avareza, né? E quando a gente está falando de, não sei se você conhece isso, né? Mas a gente tem a análise transacional. Vou dar aqui só uma pincelada, a gente está dizendo da criança adaptada rebelde, que é aquela criança que é sempre rebeldinha, né? Não quer fazer daquele jeito. E é isso. É importante que você entenda que não é só sobre você ter letras coladas que vai revelar que você é uma dependente emocional, mas se essa é uma característica predominante nos seus gestos a escrever, pode ter certeza que aí tem. Aí tem. Então, é importante que você olhe com atenção e que se você identificou que sua letra é muito coladinha uma com a outra, tenta marcar aí com alguém que você confie para falar, para bater um papo, pergunta o que a pessoa pensa, começa a abrir sua mente e procure ajuda, porque nesse lugar não dá para sair sozinho, você precisa, ou sozinha, você precisa de ajuda para dar um passo maior, tá? Porque é dolorido.
É isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, que te agregue e que te ajude a você viver a sua própria história de uma maneira mais plena, assim como eu tenho conseguido viver a minha. Que você construa o seu amor próprio e que você tenha uma vida de sucesso, trazendo aquela pessoa importante para você, que é você mesmo, do lado de dentro. E que você jamais permita que essa força esteja num outro lugar a não ser dentro de você, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Aproveitando, se você chegou aqui, né, se inscreve no canal, é só você clicar aqui embaixo, deixa um curtir e ativa o sininho. E vejo você no nosso próximo encontro. Até já!